Olá, seja muito bem-vindo a mais um DIN Entrevista. Hoje falaremos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e as atuais alterações introduzidas pela medida provisória 869 de 2018. Se interessou? Então continue com a gente e caso ainda não seja assinante do nosso canal, por favor se inscreva e ative o sininho para receber os nossos novos episódios. Eu sou Letícia Amaral, advogada, sócia da Amaral e Asbeck Advogados. Eu estou aqui com a doutora Mayara Cristina de Melo Lobo, advogada, além de tributarista, ela milita na área empresarial e é a responsável aqui do escritório em todos os assuntos relacionados à Lei de Acesso à Informação, a LAI, e à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Mayara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para começar, eu gostaria que a doutora Mayara nos explicasse a LGPD e por que ela foi editada, qual é o seu objetivo. Por favor, doutora Mayara, poderia esclarecer para nós? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é que uma lei que veio reforçar um direito constitucional do cidadão de preservação da intimidade e da vida privada. Então, ela veio justamente para poder regular como as empresas devem tratar esses dados, quais os cuidados que ela tem que ter para preservar esse direito constitucional da pessoa física, da pessoa natural. Então é muito importante que a gente tenha em mente que a LGPD ela visa assegurar a proteção de dados pessoais, não é isso, doutora Mayara? Exatamente. Então, a empresa, por exemplo, que faz guarda de dados de pessoas jurídicas, não estariam sujeitas às normas e às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso se aplica para todas as empresas que simplesmente coletam dados de pessoas naturais? É isso? Sim. Se você, por um acaso, no desempenho da sua atividade, coleta dados pessoais, CPF, e-mail, digital, hoje a gente vê muito aí, por exemplo, os telefones celulares utilizarem essa tecnologia para desbloqueio, até por questões de segurança. Então, você tem uma informação pessoal, prontuários médicos, qualquer informação pessoal, se você coleta, se você não trata, mas coleta, você já está sujeito a essa legislação. Então é importante ter bem em mente que a simples coleta de dados pessoais de pessoas naturais já enseja a que a empresa fique obrigada ao cumprimento das regras da LGPD. Sim, exatamente. No final de 2018, no dia 28 de dezembro, nós tivemos a edição da medida provisória 869. A doutora poderia, assim, sintetizar quais foram as principais alterações que essa medida provisória promoveu na LGPD? Essa medida provisória, ela promoveu diversas alterações, mas eu vou elencar só as principais. A primeira delas é a prorrogação da vigência da aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Antes ela previa um prazo aí de 18 meses para a adaptação das empresas, para começar a valer mesmo essa legislação, e hoje ela traz aí uma prorrogação para 24 meses. Então, se aprovada essa medida provisória pelo Congresso Nacional, as empresas e as pessoas físicas que coletam dados pessoais ou tratam dados pessoais, ela estaria obrigada a se adequar a partir de agosto de 2020. Então, sem considerar a medida provisória, a data para início da vigência da LGPD seria fevereiro de 2020. Com a medida provisória, caso ela seja convertida em lei, passa-se para agosto de 2020, é isso? Isso, exatamente. Ok, então as empresas possuem aí um pouquinho mais de um ano, no caso sem a medida provisória, ou um ano e meio no caso da medida provisória ser convertida em lei para se adaptar às novas regras. E o que mais a doutora poderia elencar de novidades trazidas pela medida provisória? Uma novidade que eu considero bem relevante para as empresas que estão sujeitas a essa legislação é o fato dessa medida provisória ter suprimido a exigência de contratação necessariamente de uma pessoa física para ser o encarregado de dados. Então, hoje, já é possível que uma pessoa jurídica exerça essa função, que daí seria a possibilidade de você terceirizar esse serviço. Isso é muito bom para
para pequenas e médias empresas, que muitas vezes encontrariam mais dificuldades para a adaptação às normas e às exigências dessa Lei Geral de Proteção de Dados. O que seria exatamente esse encarregado de dados? O encarregado de dados, ele seria a pessoa responsável por fazer a intermediação entre o titular de dados e a empresa, a controladora, que seria a empresa que detém essas informações, que faz a guarda, tratamento, armazenamento dessas informações pessoais, e a própria intermediação também, representação dessa empresa junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, caso haja algum questionamento, algum pedido de esclarecimento sobre as medidas que têm sido tomadas para proteger esses dados pessoais. Doutora Mayara, pegando o gancho aí, a doutora citou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A medida provisória trouxe também alguma alteração em relação a isso? Sim, a medida provisória trouxe. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, antes, ela não tinha sido criada pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a medida provisória ela veio justamente para criar essa autoridade. E antes, a legislação ela trazia uma previsão de que essa autoridade seria totalmente independente da administração pública direta, administrativamente, tecnicamente, mas com essa medida provisória, ela foi criada para que não tenha um aumento de custos, e isso fez com que ela se tornasse vinculada à Casa Civil. Então, ela vai ter, sim, autonomia técnica, que seria as opiniões jurídicas sobre a legislação, como se interpreta, aplicação de penalidades, tudo isso, mas ela vai ter uma subordinação, queira ou não, para a Casa Civil. Então, assim, a gente poderia resumir que, mantendo-se esse texto da medida provisória, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem uma independência técnica no sentido da fiscalização do cumprimento da LGPD, contudo, ela não tem uma independência administrativa, porque ela vai estar subordinada à Casa Civil. Exatamente. Ótimo. E, por ser uma medida provisória, é importante a gente deixar claro que não necessariamente ela vai ser convertida em lei. Isso. Existe todo um trâmite. Essa medida provisória, a partir do momento que ela é publicada, ela fica vigente por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60, e ela precisa necessariamente ser aprovada pelo Congresso Nacional. Se não aprovada, ela não vai ser convertida em lei. E também tem outros aspectos. Nesse momento de aprovação ou não da medida provisória, podem acontecer emendas, que seriam modificações, inclusões, vedações, enfim, várias coisas podem acontecer nesse meio tempo. Inclusive, recentemente teve aí a inclusão de várias propostas de emendas, então pode ser que a gente tenha aí muitas novidades no decorrer desse processo de tramitação e aprovação dessa medida provisória. Então, por enquanto, como a própria LGPD não entrou em vigor, a gente precisa acompanhar a tramitação dessa medida provisória para, de fato, verificar o que isso vai alterar no dia a dia empresarial. Mas, de qualquer forma, tendo em vista que a LGPD já está aí e vai entrar em vigor, seja em fevereiro ou seja em outra data, o que a doutora poderia ressaltar de implicações práticas do dia a dia das empresas? Hoje, quando a gente fala de coleta de dados de pessoas naturais, quase que a totalidade das empresas tem algum dado coletado, né? Sim, sim. A gente tem que ficar muito atento que essa lei ela é muito geral, ela é muito ampla e ela vai, sim, acabar abrangendo uma diversidade muito grande de empresas. Por exemplo, se você, empresário, coloca no seu site lá uma possibilidade de encaminhar uma notícia por meio do cadastro do e-mail do seu possível potencial ou efetivamente seu cliente. Essa informação, o e-mail, o nome da pessoa já é um dado pessoal. Então você vai necessariamente terá que se adequar a essa legislação de modo a implementar medidas de governança e de segurança desses dados para que eventualmente, caso aconteça uma fatalidade, primeiro para evitar que aconteça a exposição desses dados. E caso aconteça, que você tenha adotado para evitar muitas vezes até a aplicação de penalidades. Porque se você não adota, com certeza você vai estar sujeito à aplicação de penalidades.
mas se você adota medidas de governança e de proteção desses dados, e você comprova isso para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você pode inclusive não ter que pagar uma multa ou não ser punido pelo fato de ter ocorrido um vazamento, por exemplo. Então você vai ter uma isenção de responsabilidade. Então fica a dica aí para as empresas que, independente do que vier a acontecer com a medida provisória 869, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já foi editada, está no período de vacância, né? Ou seja, não entrou em vigor, mas ela vai impactar sim na forma em que as empresas fazem a gestão desses dados. Então é muito importante que para questões de compliance haja a implementação de uma governança efetiva no tratamento e na proteção desses dados, na informação, né, desses dados de pessoas naturais, para que as empresas assim possam se eximir de responsabilidades e reduzir o seu risco em relação a possíveis multas abrangidas pela LGPD. Doutora Mayara, eu gostaria de agradecer muito todos esses esclarecimentos e a sua participação aqui no Dia Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e fico à disposição de todos os nossos seguidores, caso surjam alguma dúvida relacionada ao tema de hoje. E eu deixo aqui o convite para que vocês nos enviem outros temas que queiram que sejam tratados em outros episódios do Dia Entrevista. Deixem aqui as suas dúvidas, seus comentários, críticas, para que assim a gente vá aprimorando cada vez mais o nosso conteúdo. Caso você ainda não seja assinante do nosso canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber todos os nossos novos episódios. Gostaria de agradecer a todos e nos vemos no próximo episódio.